Por que que você sente muita fome? Gislene colocou para gravar. Então, Bom, esse vai ser alguns dos temas abordados aqui hoje. então vamos lá, né? Vamos começar porque o tempo corre. A ideia do emagrecimento, ela, pelo menos para nosso entendimento, ela muitas vezes traz a concepção de que a gente precisa se privar de muitas coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente quer ter uma alimentação saudável, a primeira coisa que vem na cabeça é que eu vou deixar de comer várias coisas. E será que isso, de fato, é mito ou verdade? É isso que eu quero abordar com vocês. Precisa de ser uma dieta totalmente restritiva? Nós vamos entender a sinalização dos hormônios hoje aqui, nesse contexto, sobre o emagrecimento. Eu estou tentando colocar vocês numa miniatura para não atrapalhar minha tela aqui. Deixa eu só ajustar isso aqui, para eu ver se eu consigo enxergar melhor. Mas, enfim, tem que ser uma dieta restritiva? Será que é verdade ou mentira? Depende muito, porque para algumas pessoas é verdade, para outras não. Depende de quê? Da minha inteligência emocional frente ao alimento. Porque tem gente que consegue comer um pedacinho e tá tudo bem, mas tem gente que se pôr um pedacinho na boca vai querer comer mais. Então vai depender muito desse contexto da inteligência emocional da pessoa que está diante do alimento. Mas pensar numa alimentação saudável, na maioria das vezes, envolve o quê? A nutrição encara como um paralelo de coisas que têm que andar em conjunto. A gente não pensa só na caloria, mas a gente pensa na qualidade, na quantidade. Então, tem mais cor, tem mais vida. A gente costuma brincar, seu prato está colorido, tem mais vida. Por quê? Porque a qualidade daquilo que eu como é importante, a quantidade daquilo que eu como é importante. Precisa variar? Precisa. Não dá para ser a mesma coisa todos os dias. Moderação é onde que entra a minha inteligência emocional frente ao alimento. Harmonia. Dá para comer uma macarronada com uma feijoada? Não dá. Não faz sentido, porque não combina, tem que ser harmônico e tem que ser acessível, o principal. Todo mundo tem que ter acesso. E aí a gente tem que entender uma diferença. Tem uma diferença entre alimentar-se e nutrir-se. Alimentar, eu vou escolher. Eu escolho o que que eu quero comer para me alimentar porque eu estou sentindo fome. Já a nutrição é um ato involuntário, ela envolve não só a escolha, ela envolve a mastigação, a quebra no estômago, a absorção no intestino e a utilização desses nutrientes lá na célula. Eu fico pensando assim, nossa, agora tem que quebrar o alimento, agora tem que absorver o alimento. Não fico, o corpo faz sozinho, por isso que é involuntário. Aonde que está a nossa capacidade é na escolha do alimentar-se, porque o nutrir, ele é uma consequência daquilo que vai acontecer. Então, tem duas coisas diferentes aqui, a escolha, a alimentação e a nutrição. E aí, culpa é nossa, sempre vai ser. Por quê? Por que que é nossa? Porque a sua relação com a comida, ela está diretamente ligada aos seus sentimentos, pensamentos, crenças, tristeza, culpa, medo, ansiedade, insegurança, tudo isso está ligado a sentimentos e esse posicionamento diante da comida, porque às vezes a gente não está pensando em nutrição, a gente está pensando em alimentação. E o alimentar é social, é sentar na mesa, é estar com pessoas. Então, muitas vezes, a culpa, o medo, a tristeza, os gatilhos lá da nossa infância, que eu vou chegar aqui para vocês entenderem, eles são primeiro ponto de partida para a escolha do alimento. E aí entra a autovalorização, a autoestima. Se eu estou com uma baixa autoestima, às vezes mais triste, a tendência é que eu queira comer mais. O meu amor próprio, quanto eu me amo para conseguir vencer aquele alimento e ser mais forte do que ele falar não. A autoconfiança, quanto eu sou confiante diante das coisas, porque a autoconfiança me empodera e eu consigo me posicionar diante do grupinho que está tomando Coca-Cola, por exemplo, e eu não quero e não vou tomar. Por quê? Porque esses valores
esses conceitos, eles não se vendem, eles se constroem numa vida inteira. Então, a valorização que você tem da sua imagem, a sua autoestima, o seu amor próprio, a sua autoconfiança, nada disso se vende. Ela é construída. E aí, por que que você não consegue? Por que que eu não consigo? Meu Deus, está lá o alimento me tentando. Por que que eu não consigo? Quando você foca o que está errado, você nunca vai mudar. Nada nunca vai mudar. E geralmente a gente foca no que está errado. Toda mudança que você está tentando se impor é um lembrete de que você precisa de conserto. Então, por exemplo, quando eu me olho no espelho e vejo aquela barriguinha e sinto que eu preciso perder aquela barriguinha, a minha mente faz pensar que eu preciso de conserto. E quando aquilo é ruim, o consertar o meu corpo é algo ruim, eu acabo fugindo da dieta, eu acabo quebrando a dieta. Por isso que as dietas não funcionam, porque você reforça a sensação de que há algo errado. Por exemplo, aquela ideia de que eu vou usar aquele vestido de madrinha no casamento. E eu preciso, daqui 2 meses, estar com o corpo perfeito. É para você? Não é para você, é para o outro. Como é para o outro, você está focando no que está errado e não no que está certo, que seria para o seu bem-estar. Talvez a raiz do seu problema seja mais embaixo. Por quê? Porque você nasce com amor próprio. Quando você era bebê, você amava tudo a seu respeito. Então, você engatinharia até o espelho, se olharia com ternura e se beijaria com um beijo úmido e desajeitado. Todo bebê faz isso. A gente já cansou de ver, de chegar no espelho e pôr a boquinha e babar. A gente fazia isso. Isso é amor próprio. A gente nasceu com ele. E onde que eu me perdi? Isso serve para uma construção de ideias aqui. Eu me perdi no amor exigente dos meus pais. Engole choro, enxuga as lágrimas. Ah, eu também apanhei e não morri. Quantas vezes a gente escutou isso? Esse amor exigente dos nossos pais é que nos fez perder o nosso amor próprio, exigindo cada vez mais de nós mesmos e achando que nós não somos capazes de conseguir. E aí, essa cascata de reprodução, ela começa lá na infância e ela vem se tornando esse amor exigente cada vez mais forte na nossa vida. Então, olha o que que acontece. O amor exigente dos seus pais, ele te torna mais duro com você. Então, é aquela ideia assim: ah, se eu quebrar a dieta, ah, não dou conta. Eu não dei conta de fazer nem a primeira semana. Para que que eu vou voltar nisso? Eu já sei que eu não dou conta. Por quê? Porque você exige muito de você. E como ser humano, e com a exigência que você tem, você não suporta ter quebrado, porque senão você vai perder o fio da meada. Você tem que ser perfeito. Dificuldade de celebrar os resultados. Esse amor exigente te deixa com uma dificuldade enorme de celebrar os seus resultados. Então, todo pequeno resultado que você tiver, o micro resultado que você tiver, nunca será o suficiente. Então, se você fez uma privação severa naquela semana, você queria que a balança tivesse descido pelo menos 1 quilo. 500 gramas é pouco demais para o tanto que você se privou. Então, nunca vai ser suficiente. Os pequenos resultados nunca vão ser suficientes. Você tem dificuldade de receber elogios, gente, isso serve para a vida. Esse amor exigente, olha aqui, a gente tem muita dificuldade de receber elogio. Como você não acredita em você, então você não se valoriza. E onde que a gente vê essa dificuldade de receber elogio? Quando o outro fala assim, nossa, seu cabelo tá bonito, aí você fala assim, oh, o seu também. Nossa, a roupa tá linda, a sua também. Você não fala obrigado. Aqui demonstra uma dificuldade clara de receber elogio. Você devolve, mas não aceita o elogio que foi ministrado sobre você. Isso é uma característica de amor exigente. O olhar pessimista e consequente sentimento de auto-rejeição. O mundo sempre está mais difícil para você do que para o outro. Esse olhar pessimista e esse sentimento de auto-rejeição, ele vai te dificultar
aceitar a sua imagem e os seus valores. Então, você acaba rejeitando os seus valores e sempre valorizando. Isso aqui é a ideia do Instagram, quando você olha o post dos outros, a vida do outro, e a sua sempre está inferior, e a imagem do outro sempre está mais bonita do que a sua. E como mudar esse cenário? Amor próprio. Sempre mudar o cenário é ter amor próprio, é se apaixonar pelas partes de nós que nós tentamos consertar. A barriguinha que você quer mudar, se apaixone por ela, porque ela vai mudar. E esse sentimento de amor próprio é que capacita a continuidade da dieta. Esse é o verdadeiro planejamento. E a dieta começa aqui. Não tem papel, não tem protocolo, não tem nada que dê certo se você não tiver o principal, o amor próprio. Então, a dieta sempre vai começar no amor próprio. E aí a gente tem dois tipos de desenvolvimento pensando, saindo do emocional, a gente tem dois tipos de pensamentos de construção do ser humano. E a gente tem o genótipo, que é o gene que vem dos nossos pais, e tem o fenótipo. Os genótipos, eles estão relacionados com as doenças poligênicas, mas os modificadores ambientais, que é os fenótipos, então é o ambiente, o ar, é a comida, é tudo que está ao externo, quando se somatiza, eles, enfim, dão os gatilhos para desenvolver doenças. Só que eu quero contar para vocês uma coisa aqui muito importante. O nosso genótipo, ele é 20%. Os 80% restante, ele está relacionado ao ambiente. Então, se o seu pai teve, se a sua mãe teve, não significa que você vai ter. Porque se eu não somar com o meu fenótipo, nada disso, nenhuma doença vai aparecer. Então, a relação é dependente do ambiente que eu estou. Então, não dá para culpar os pais. E aí a gente pensa no hormônio, que a nossa ideia aqui é pensar em emagrecimento na live de hoje e falar de hormônios. Então, emagrecer envolve produção hormonal. E os hormônios, eles participam diretamente do processo de emagrecimento. E aí a gente fala de todos os hormônios, cortisol, GH, testosterona, insulina, grelina, leptina, adiponectina, mas hoje eu quero abordar esses três que eu grifei aqui. Por quê? Nós somos um corpo e o corpo orquestra todo o desenvolvimento. Mas esses três, grelina, leptina e adiponectina, estão diretamente relacionados com o nosso processo tanto de ganho de peso quanto de emagrecimento. Vamos conhecer um pouquinho deles então. Grelina, o estômago produz e o pâncreas produz. Então, ele é um hormônio. E ele é produzido quando a gente está com o estômago vazio. Ele age lá no cérebro, produzindo sensação de fome. Então, tô em jejum, grelina vem e age no cérebro e desperta a fome. Ou seja, quanto mais grelina eu produzir, mais fome eu vou ter. E aí ela diminui depois que nós nos alimentamos. Então, ela consegue diminuir os níveis depois que a gente come e ela é caracterizada por um hormônio da fome, que é o orexígeno. Então, tem o hormônio anorexígeno e o orexígeno. E por ser um hormônio que causa fome, é produzido diretamente próximos horários de refeição, ou então durante um período muito grande de jejum. Então, próximo ao almoço, próximo ao jantar, já vem o gatilho da fome. Por quê? Porque o hormônio sinaliza no cérebro que é para ser produzido a sensação de fome. Então, o problema. Gi, Oi, tem alguém batendo na porta pedindo para entrar? mas aqui não apareceu para mim nada. Como que eu Tem vi? pessoas que estão tentando entrar e que não estão conseguindo. Sério? Uhum. Mas como que eu vejo isso? Deixa eu ver se aparece aqui para mim. Tem várias pessoas tentando entrar e não estão conseguindo entrar. Você está recebendo alguma sinalização ou algum barulhinho falando para abrir a porta? Nenhum. Nada. Peraí.
Espera aí um pouquinho. Tá. Enquanto você olha aí, eu vou fazer só um comentário aí a respeito da grelina. Quem aqui que já foi num rodízio e às vezes a gente vai num rodízio de pizza e a gente vai comendo pizza um, pizza 2, pizza disso, pizza daquilo, e quando a gente vê, quando passa um período assim de meia hora mais ou menos, a gente fala assim, nossa, agora não cabe mais nada no meu estômago, comi demais. É justamente essa grelina, a gente tem, às vezes até desabotoa o botão da calça para dar aquela sensação assim, nossa, deixa eu respirar um pouquinho aqui mais, né? É justamente essa grelina que demora 20 minutos para mandar um comando lá pro cérebro para falar assim, já estou saciado. É justamente isso que acontece. Por isso que quando a gente vai comer pizza, é importante evitar ao máximo os rodízios justamente por causa disso, porque a gente perde a noção do quanto a gente come devido a essa demora da sinalização de 20 minutos. Gente, 20 minutos é muito tempo. Tem gente que almoça aqui com 5 minutos, com 7 minutos, já almoçou, já comeu tudo. E aí vem sobremesa, vem suco, vem tudo. E a pessoa vai sentir aquela sensação de empanzinamento só os 20 minutos depois. Nossa, não consigo ver absolutamente nada aqui. Que tem onde que eu consigo visualizar se tem alguém na porta batendo? Tá. Eu vou tentar mandar o link de novo lá e vou tentar acessar aqui pelo meu telefone, tá? Pode continuar aí que eu vou tentar resolver aqui. Tá. Então vamos lá, gente. É, Então o problema é a grelina. Na verdade, o que que a gente viu aqui? A grelina, ela vai aumentar a fome. Se eu produzir muita grelina, eu vou ter fome. Mas o problema é diretamente a grelina? Não e sim. Por quê? Não, porque ela não serve só para gerar fome, não é um hormônio que, olha, o único motivo pelo qual ele existe é para gerar fome. Ela vai auxiliar na digestão dos alimentos, na absorção dos nutrientes, melhora a motilidade gastrointestinal e melhora a secreção de ácido clorídrico. Então, ela entra de forma muito participativa em todo o processo de digestão. O suco gástrico vai promover a digestão. E ela, sim, ela está relativamente associada à obesidade. Então, quanto mais grelina eu produzo, mais fome eu tenho, maior é o índice de crescimento de obesidade. Mas olha aqui, se eu falei anteriormente que depois que eu me alimento, a grelina diminui, as pessoas normais que não estão acima do peso, depois que elas se alimentam, a grelina para de ser secretada e ela volta aos valores normais, porque a sinalização acabou, comi, acabou. Mas os estudos mostram que os obesos, quando se alimentam, ela não volta ao normal. É por isso que eles têm mais fome do que as pessoas comuns. Por causa disso, é que eles têm fomes comportamento de fome voraz. E aí, o que que eu tenho aqui? Eu tenho que o problema pode ser a grelina, mas também não. O descontrole da grelina é que é responsável pela obesidade severa. Então, quando tudo se descontrola, esse hormônio ele é responsável pela obesidade severa, uma vez que os pacientes sentem mais fome. Esses pacientes, eles têm uma glicemia mais alta, têm apetite voraz, eles são severamente obesos. Então, o que que acontece? Eu trouxe até o link, um ponto para a gente refletir da bariátrica aqui. O paciente faz a bariátrica e aí ele tira uma parte do estômago dele e aí a gente tem uma redução significativa dessa grelina, é por isso que o apetite dele cai. Então, o problema muitas vezes pode ser a grelina, sim. E aí, o que que eu tenho aqui? O que que pode reduzir os níveis de grelina? Então, pensando na questão da redução, comer quando tem fome ou ter uma rotina de alimentação. Então, cronometrar essa rotina de alimentação, induzir o corpo a um cronograma alimentar, pode reduzir os níveis de grelina. Às vezes a gente não tem horário para comer, então só faz aumentar o hormônio da fome. Um outro hormônio oposto à grelina é a leptina. A leptina, ela é produzida e secretada lá no
tecido adiposo e ela regula o apetite. Então, o que que ela faz? Do tecido adiposo, ela libera informação para o cérebro e ela tem um pico de liberação durante a noite, nas primeiras horas da manhã, e dura 30 minutos. Então, ela regula o nosso apetite, ela é o oposto da grelina. O tanto que se produz varia de acordo com o quanto de gordura que se tem no corpo. Aí, se eu penso que é o tecido adiposo que produz, então parece que se eu tiver mais gordura, eu vou produzir mais leptina, logo eu tenho menos fome. E a gente viu o oposto, o obeso, ele tem mais fome pela grelina. Então, oi, não fez muito sentido, mas vamos entender aqui. Parece ser bom ter mais gordura e ter mais leptina? Na teoria, quanto mais gordura, mais leptina, e quanto mais leptina, mais redução de fome. Então, por que que o obeso tem mais fome? Porque cada hormônio tem um receptor. Então, vamos pensar o receptor como uma anteninha, porta de entrada da célula. Imagina, aqui eu quis fazer uma analogia, imagina abrindo a loja da Black Friday. Aquele mundo de gente entrando de uma vez só e uma porta minúscula. Vai entrar? Não vai. É isso que acontece. Muito hormônio com uma porta pequena, o excesso da leptina não consegue entrar na célula e ele diminui a sensibilidade, a célula não consegue entender a presença dele. Ele existe, a leptina vai existir, mas não funciona. Então não faz sentido. O obeso tem mais tecido adiposo, teoricamente produz mais hormônio da saciedade, mas o hormônio não funciona. E pode piorar? Pode. Por quê? Porque se a leptina estiver em excesso, ela vai fazer o contrário. Ela interage com o sistema neuroendócrino e neuropeptídeo, e dessa forma ela estimula o apetite. E aí os estudos mostraram com camundongos que pouca produção de leptina vai aumentar a fome. E aí, quando que eu vou aumentar a leptina? Estresse. Estresse, e quem não vive no estresse, aumenta significativamente a fome. E aí, leptina. Pensando nele em hormônio, para quem é importante reduzir a leptina? O obeso que produz muito, mas ela não funciona adequadamente, é um caso a se reduzir. E como reduzir? Então, se o seu caso é eu tenho muita fome e provavelmente uma resistência à leptina e um tecido adiposo avantajado, como que eu vou reduzir a leptina? Jejum reduz. Então, ter alternativas de fazer jejum 2 vezes na semana seria bom. Exercício físico reduz. Exposição ao frio reduz. Então, aquele friozinho que a gente anda sentindo agora, se expor ao frio pode ajudar a reduzir a leptina. E como aumentar a leptina? Então, a alimentação, ela aumenta a leptina. Alguns medicamentos aumentam a leptina. Estados de infecção e toxinas aumentam a leptina. Então, em alguns momentos, a gente tem que reduzir, porque o problema da leptina é o excesso. Tem diferença de leptina para a questão feminina ou masculina? Tem. As mulheres têm a maior concentração plasmática de leptina do que os homens. Já a adiponectina, que é o terceiro hormônio relacionado aqui com o ganho de peso, ele também é secretado pelo tecido adiposo e ele regula a glicose e quebra a gordura. Então, ele está lá no tecido adiposo e ele vai regular a glicose e vai quebrar a gordura. Quanto mais peso se ganha, mais se reduz os níveis de adiponectina. A balança é inversa. Se eu ganho mais peso, eu vou reduzir a adiponectina. E o peso sobe e a adiponectina cai. Então, se ela reduz, a minha capacidade de emagrecer também vai reduzir. Quanto mais peso, mais menos adiponectina. E logo, essa relação que eu tenho vai diminuir a minha capacidade anti-inflamatória, porque a adiponectina desinflama o corpo. As mulheres geralmente têm níveis superiores aos homens, então a nossa capacidade de desinflamar também é maior. Mas se o peso sobe, a adiponectina cai. Então, os benefícios da adiponectina, ela impede o aparecimento de várias doenças, ela é anti-inflamatória, por isso que ela impede, ela inibe esses trombos na parede das artérias que causam aterosclerose, que causam infarto. Então, a gordura na parede das artérias, ela participa diretamente disso. Ela aumenta o óxido nítrico, isso para a gente é muito legal, porque a chegada de nutriente nos vasinhos da
pele, da perna, da pele, por exemplo, vai melhorar a característica da pele. E aí a gente vai melhorar esse contexto da celulite. E aí eles verificaram que o estudo da Universidade Federal de Viçosa correlacionou a adiponectina no exercício físico e verificou que se eu treinar continuamente todos os dias, eu vou melhorar os níveis sanguíneos de adiponectina. Então, treinar continuamente, dietas com restrição, por exemplo, para perda de peso, e a melhora da sensibilidade à insulina vai aumentar os níveis de adiponectina. Então, eu tenho uma resposta positiva pensando em tudo isso. Se a gente recapitular os hormônios, então, grelina aumenta a fome. Então, para diminuir a grelina, ter uma rotina de refeição é importante. A leptina vai aumentar a saciedade. E para eu melhorar isso, eu preciso de jejum prolongado, de exercício físico e exposição ao frio. E a adiponectina, ela vai queimar gordura. Então, esses três participam de um processo interessante. Como que eu queimo gordura aumentando a adiponectina? Treino, dieta, perda de peso, vai melhorar a sensibilidade à insulina, logo eu trabalho esse processo todo. E aí a gente tem aqui um tecido adiposo normal, com aumento de adiponectina e redução da leptina. Ele tem uma redução de hipóxia, que eu quero mostrar para vocês aqui. O que é hipóxia? Falta de irrigação sanguínea, falta de irrigação de oxigênio. Logo, a célula morre. O contrário daquele, aumenta a hipóxia, não chega à irrigação sanguínea na periferia, a gente tem celulite, resistência à insulina, tudo aparecendo lá na pele por causa disso. A Fabiana levantou a mão. Você quer falar, Fabiana? Sim, a questão desse jejum prolongado, mas ele tem que ser orientado, né? Sim, assim, a gente não passa jejum para todo mundo e quando se inicia, a gente tenta, por exemplo, utilizar a noite de sono. A noite já é um jejum. Eu jantei, marquei o jejum, eu utilizo a noite que eu estou dormindo e às vezes eu privo só o café da manhã e já entro com um lanche depois das 10 e isso vai crescendo gradativamente a partir do momento que eu vou criando uma adaptação no corpo. Não dá para ser, de repente, parei de comer por horas. Não, a gente É. usa, às vezes a gente põe no café da manhã ou atrasa um pouquinho e começa a ministrar. Porque se a gente pular, dependendo da última refeição, dá umas 10, 12 horas de jejum. Já, a gente já começa a contabilizar um jejum importante aí. Só de pular o Entendi. café da manhã, entendeu? Já o Mas corpo já. esse jejum também, igual eu tô falando assim, ele não vai se adequar para todo mundo, né? Tem que Não. ver de acordo com o que a pessoa está buscando para ela, né? Exatamente. Além dele não se adequar para todo mundo, ele realmente precisa de ser assistido, por Orientar. quê? Orientado por quê? Porque às vezes 2 vezes na semana não é jejum todos os dias, às vezes é uma ou a 2 vezes na semana e o corpo já interpreta uma sinalização diferente, entendeu? Então ele realmente Aham, precisa ser assistido, escolhido exatamente o dia certo que a gente vai fazer o jejum. entendi. Obrigada. Por nada. E aí, pensando em saudável, às vezes a gente tem uma ideia errada, né? A saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência da doença. Então, às vezes a gente pensa que ser saudável é só eu não ser doente, mas não, é uma complexidade. Às vezes, ou na maioria das vezes, a gente pensa que é caro comer de forma saudável, não tem o que eu gosto de comer, dá muito trabalho, acabou, não dá para sair mais, minha vida social foi embora. Mas é aqui que mora exatamente a inteligência emocional que a gente começou abrindo falando dela. Então, o que que a gente precisa aqui interpretar algumas coisas importantes? Ter fibra, porque ela vai trazer energia para o corpo, vai reduzir
algumas doenças, vai controlar açúcar no sangue, auxiliar na perda de peso, trazer saciedade, melhorar o intestino. Então, fibra é importante, pensando nesse contexto. O sono, muito importante, controla apetite, humor, memória, raciocínio, rejuvenesce a pele, melhora o sistema imunológico e melhora até ganho de massa muscular. A água participa diretamente disso, transporte de nutrientes, digestão, lubrifica a articulação, ajuda a manter a temperatura do corpo, funcionamento dos rins, sistema circulatório e mantém o equilíbrio dos líquidos do corpo. Então, sono, fibra e água é para todo mundo, é uma orientação geral, é necessário. Se a gente pensasse em quanto de água que eu vou consumir, geralmente eu multiplico 35 ml pelo meu peso. Então, por exemplo, se eu peso 60 quilos e eu vou multiplicar 35 vezes 60, vai dar 2 litros e 100. Aqui eu consigo saber para mim quanto de água eu preciso beber, porque não é para todo mundo igual. Essa é uma regrinha muito básica e importante da gente saber se está consumindo água direito. E distribuir isso ao longo do dia, 35 ml vezes o seu peso. E aí, para finalizar esse pedacinho aqui, não tem uma regra básica, assim, seja realista com você, entenda que se você precisa, é necessário fazer dieta, seja aventureiro, experimente novos sabores, seja flexível com você, não deu hoje, recomece amanhã, seja sensível, entenda seus sentimentos, porque o amor próprio é ele que nos faz prosseguir, modere muito, fracione, é importante para evitar até longos tempos de jejum para quem não consegue adaptar o jejum. Então, fracionamento me faz evitar comer demais. Estabeleça metas e horários, porque é fundamental pensar nisso, nesse conceito. E aí, nós queríamos trazer para vocês o Superação Diária, que é um lançamento nosso que nós queríamos trazer para vocês. Primeira coisa que eu queria contar para vocês, fiquem no grupo, porque a ideia do grupo é realmente a gente trazer informação e nós vamos continuar conversando com vocês lá e outras aulas virão. Mi, você quer falar do Superação? Quero. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Michele Miranda, eu sou nutricionista funcional há 10 anos e também sou biomédica esteta. Então, tem 2 anos que eu e a Gi criamos o Superação Diária e ele está na sua terceira versão. Pode passar, Gi. O Superação Diária, ele é um programa de treinamento alimentar e ele é pensado principalmente para a perda de peso, para quem deseja perder aí até 6 quilos em um mês. Para quem deseja voltar algumas roupas que estão guardadas, um biquíni que está guardado há mais tempo aí no guarda-roupa. Para quem deseja vestir até 2 manequins a menos, a gente teve muito resultado de pacientes que falaram isso com a gente, voltei a usar 2 manequins a menos com superação diária. Depois a gente vai postar os depoimentos. Ele é para quem deseja melhorar aí os resultados de exames de sangue, melhorar a saúde, para quem quer ter mais energia e disposição para o dia a dia. Sabe quando a gente acorda cansado, dorme cansado, então ele ajuda a aumentar a energia e a disposição. Para quem deseja ser mais elogiado pelas pessoas devido à sua transformação, para quem quer ter mais autoestima e amor próprio. E como que funciona? Serão 30 dias de treinamento online, um por dia durante 30 dias, né? Uma verdadeira reeducação alimentar, além de ferramentas de coaching nutricional para te ajudar a entender tudo e principalmente sobre planejamento, que é o segredo do sucesso de toda dieta. Às vezes a gente peca porque a gente não tem constância e o planejamento a gente dá várias dicas sobre isso. Então são videoaulas. Pode passar, Gi. E além disso, você recebe também 7 dias de cardápio para ter mais variedade, receitas e mentorias conosco. Você vai ter acesso ao programa por 1 ano e as mentorias elas ocorrem 3 vezes no mês. E o nosso objetivo é te educar e te conduzir nesse processo de mudança de mentalidade para que você tenha mais consciência dos seus hábitos alimentares.
E aí, qual que seria o investimento? Se a gente fosse analisar tudo, 7 dias de cardápio, a gente cobra R$ 450 para montar, 3 aulas ao vivo, cada aula a gente cobra R$ 200, os e-books de receita, mais 30 videoaulas, que cada uma tem o valor de R$ 30, somando tudo isso, R$ 1.978. Mas, né, ver o seu objetivo sendo realizado não tem preço. Então, a gente vai fazer essa mentoria e todo esse programa por 12 parcelas de R$ 9,68 no cartão de crédito. Então, você vai ganhar um desconto aí de R$ 1.881 para participar com a gente ali 30 dias ao nosso lado, falando de